da Copa do Mundo, investimentos aí em infraestrutura urbana e principalmente o pré-sal. Não existe estimativas assim oficiais ainda do que seria o potencial do pré-sal, mas eu já tenho ouvido muita gente falando, dando conta de que há boas razões para que ela seja de pelo menos as reservas de 70 bilhões de barris de petróleo, para um país que hoje tem reservas provadas de 14 bilhões. Portanto, nós teríamos as nossas reservas aí sendo multiplicadas por 5. Né? Isso, se a gente faz aí alguns exercícios aí de estimativa, usando mais ou menos o preço do petróleo atual, estimativa para tudo que é gosto, né? Tem gente que eu já vi, inclusive esses dias aí, teve um engenheiro lá no IPE que apresentou uma conta, mas aí não é só do que o governo se apropriaria, mas usando o cálculo que o barril de petróleo é $150, que eu absolutamente não acho que seja factível, né? Mas também não dá para... Muita gente também tem questionado as projeções, o governo já está gastando por conta, que isso, que aquilo lá, quando há total incerteza do preço do petróleo. É verdade, o preço do petróleo é incerto, mas daí também porque achando que poderia até ter prejuízo com o pré-sal. Não, também essa ideia do prejuízo, assim como essas ideias eu acho meio megalomaníacas, vão vender petróleo indefinidamente a $150, eu acho que não se concretizam, como a gente também imaginar que o petróleo, né, vai cair tão drasticamente, não ocorrerá. Então a gente usa aqui mais ou menos o que a gente já tem hoje de média, de 70 a $75 o barril, e com isso, e pelo formato do regime tributário que vai estar vigorando, tanto no regime de concessão quanto no regime de partilha, a gente estima aí um potencial de riqueza do setor público a valores presentes de torno de 2 trilhões de reais. Então, evidentemente, quando a gente olha como o Brasil, hoje é um país que tem uma dívida pública em torno de 2 trilhões de reais. Só que ele tem um ativo que não é um ativo líquido ainda, um ativo potencial, em termos de recursos públicos, que equivale praticamente à sua dívida pública. Ou seja, significaria dentro de uma abordagem aí, patrimonialista, né, que a gente poderia dizer que, em termos de longo prazo, de posição de longo prazo, a gente está com uma posição zerada. Evidentemente, se isso fosse utilizado não fosse gasto, o recurso fosse usado para quitar essa dívida, ou como muita gente propõe, que não se quite a dívida, mas que você acumule esses recursos no exterior. E essa que é uma das grandes contradições, dos grandes problemas, dilemas que a gente tem em termos de política macroeconômica relacionada ao pré-sal, é isso. Existe toda uma expectativa da sociedade, uma demanda da economia por maiores investimentos, mas existe isso que a Denise chegou a se referir, existe um problema cambial que é sério no Brasil, e a tentação maior é para que você resolva esse problema cambial, continue tentando resolver esse problema cambial pela via da acumulação de reservas tradicionais cambiais como é hoje, ou pela acumulação então desses ativos, né, financeiros da venda, futuro do petróleo no exterior. Inclusive o Fundo Social, agora o projeto de lei que foi aprovado junto com a mudança do regime de partilha na Câmara e no Senado, acho que na semana que vem está para ser votado no turno derradeiro na Câmara. O projeto de Fundo Social, quer dizer, o fundo tem nome de social, né, e todo mundo, é engraçado como a sociedade brasileira se articula para isso. A grande lobby era para todo mundo querer botar recurso para a saúde, para a educação disso, para aquilo outro, e não se apercebe que o detalhe mais importante, claro, no enunciado do projeto, se diz que só vai ser de fato desembolsado para essas áreas o recurso proveniente do rendimento dessas aplicações no exterior. Ou seja, é como se você fosse pegar todo esse dinheiro, botar numa poupança no exterior e só o rendimento dessa aplicação no exterior que você vai estar de fato aplicando nessa área. Então, você cria uma expectativa, né? As pessoas acham, parece que é um jogo de me engano, é que eu gosto. As pessoas estão vendo lá, o texto explícito diz isso, mas, e não que a coisa seja simples, se pudesse, eu acho, gastar tudo de uma vez, mas a visão que prevaleceu no projeto do Fundo Social é essa, de que o recurso todo
ficaria no exterior, quando hoje existe, eu acho, boas razões para a gente suspeitar, inclusive, da eficácia desse tipo de política de acumulação só de ativos no exterior para resolver o problema do câmbio. É uma alternativa que a gente está seguindo, o governo brasileiro vem fazendo há vários anos, que sem dúvida nenhuma, se a gente não tivesse reservas, a situação teria sido muito pior agora na crise, mas que impõe um custo fiscal enorme. Por que eu estou dizendo que ela tem um custo fiscal enorme? Eu não sei se você sabe, mas as reservas no exterior, assim como qualquer ativo que a gente vai manter no exterior, ela vai ser aplicada, tem que ser aplicada em algum tipo de coisa. As reservas são aplicadas em títulos do Tesouro Americano, basicamente. Títulos do Tesouro Americano que têm uma rentabilidade quase nula, de 0%. Além disso, estão em dólares. E o que tem acontecido com o dólar? No Brasil, o valor do dólar em relação ao real está caindo. Então, é um ativo que está se desvalorizando em moeda estrangeira, seja porque a rentabilidade dele em dólar é baixa, seja porque nós temos um processo de apreciação cambial. E para a gente adquirir essas reservas cambiais, o Brasil está emitindo títulos públicos. São as chamadas operações compromissadas do Banco Central, lastreadas por títulos do Tesouro. Isso que é o grande fator que explica que a tal dívida bruta, que muito tem sido destacada agora pelos analistas no período recente, é o que fez a dívida bruta brasileira cair enquanto a dívida líquida, aumentar a dívida bruta enquanto a dívida líquida cai. Os analistas do mercado agora estão atacando pelo fato de que a dívida bruta está aumentando por causa dos créditos, dos empréstimos do governo do BNDES. E se calam diante da grande escalada que teve da dívida bruta no período recente em função das operações compromissadas do Banco Central, que atendem seja esse objetivo de adquirir reservas, que é importante, mas eu diria que ele teria que ser imediato, quanto também operações compromissadas para enxugar a liquidez do mercado e sancionar a taxa de juros na sua meta Selic. Então são os dois, digamos, principais componentes, né, que explicam, e isso que já é um problema hoje, para a questão do endividamento brasileiro, vai se colocar numa dimensão muito mais grave no caso aqui do pré-sal. Nós vamos ter recursos, só que nós estamos diante desse dilema, que nós não podemos internalizar esses recursos porque correríamos o risco de provocar uma apreciação do câmbio. E o que se faz, digamos, disso? Nós vamos deixar de fato todo esse dinheiro fora, rendendo quase nada, quando nós temos uma dívida pública indexada, né, a uma taxa de juros das maiores do mundo. Né? O outro problema que está um pouco relacionado a isso